Boa noite, alunos, tudo bem com vocês? Meu nome é Tereza Raquel, sou professora de enfermagem e vamos continuar falando sobre metodologia científica. Nossa terceira aula hoje, aconselho vocês a pegar papel e caneta, façam as anotações de todos os dados que eu passar para vocês para ajudar durante os estudos. Então vamos falar um pouquinho sobre formatação das normas da ABNT. Como que surgiram as normas, o que é a formatação, como que é essa formatação. Então, as normas ABNT, elas assustam um pouquinho, né? Por que assusta? Porque todos os trabalhos, eles precisam seguir um padrão, tem regras, e precisa seguir essa formatação que é estipulada, né, pela ABNT. Então, vamos falar um pouquinho aqui. É uma padronização. Então, todos os trabalhos precisam ser padronizados. É comum as pessoas relacionarem a ABNT apenas às normas textuais e acadêmicas, mas não é bem assim que funciona. Então, quando fala ABNT, as pessoas relacionam somente as normas textuais, e não é assim. Existe uma regra a ser seguida, como eu já disse anteriormente nas outras aulas, que existe começo, meio e fim, e para formatar o trabalho também precisa ter um começo, meio e fim. O surgimento da ABNT, ele veio em 1940, no Rio de Janeiro, 28 de 9 de 1940. Por que teve o surgimento da ABNT? Porque eles viram que tinha a necessidade de padronizar os trabalhos. Então, um pesquisador fazia o trabalho de uma forma, outro pesquisador fazia o trabalho de outra forma, e ficava fora do padrão, ficava fora de uma ordem adequada. Então, eles viram a necessidade de criar essas normas, né? E todos seguirem o passo a passo. Depois que a ABNT ela criou as normas para o mercado, foi expandido para outras áreas da indústria. Então, criou-se, né, as normas ABNT, ela foi estudada, foi ampliada e, com o passar do tempo, outras instituições aderiram a essas normas. E a partir de 1950, ela passou a atuar na avaliação de conformidades. Então, tudo que nós consumimos, tudo que nós compramos, eletrodomésticos, eles passam por um controle de conformidade, por um controle de qualidade, para saber se ele está liberado, se ele está dentro do padrão para ser utilizado. As normas da ABNT, ela estabelece a uniformização dos trabalhos científicos. Então, foi o que eu disse. Os trabalhos, antigamente, eles eram feitos e não seguiam um padrão. Não tinha começo, meio e fim. Então, criou-se as normas ABNT para estabelecer essa uniformização, onde todos os trabalhos que seguem as normas ABNT, existem outras normas também, em Vancouver, a padronização é diferente, mas eu vou focar na ABNT, que é a norma mais utilizada. Então, eles viram a necessidade, estabeleceram essa regra de ABNT para deixar todos os trabalhos de uma forma, de um jeito uniforme e ficar mais fácil de ser estudado, mais fácil de ser pesquisado. Então, essa instituição ela é privada e sem fins lucrativos e tem a missão de estabelecer as normas para a produção de trabalhos científicos. Então, a instituição que foi criada para as normas ABNT, ela não recebe, né, ela é sem fins lucrativos, é uma instituição voltada para ensino e pesquisa. Vamos falar um pouquinho agora sobre a estrutura de um trabalho acadêmico. Então, os trabalhos eles precisam ter uma estrutura, seguir o passo a passo, como dito anteriormente. A composição de um trabalho científico, de uma pesquisa científica, é a capa,
que seria aquela primeira folha, onde contém o nome do aluno, né, do pesquisador, contém o tema do trabalho, contém a instituição, né, pela qual ele está estudando e realizando a pesquisa científica dele, e contém a data e o local. Na folha de rosto, contém os mesmos tópicos, né, que a folha da capa, porém vem porém vem num campo do lado direito, aonde tem a explicação do trabalho. A dedicatória não é obrigatório, tem alguns trabalhos que tem dedicatória, outros não, onde o pesquisador ele vai dedicar a algo ou alguém que ele tenha focado nesse trabalho, nessa pesquisa científica. Resumo na língua nacional, então tem que ter um resumo do seu trabalho na língua, no nosso caso, na língua brasileira, no português, e resumo em língua estrangeira, que seria traduzido para o inglês. O sumário, onde contém todos os tópicos do nosso trabalho, a introdução, que seria o início, né, do nosso trabalho, seria a abertura, a apresentação do nosso trabalho, o desenvolvimento, onde nós vamos desenvolver as nossas ideias, citar os autores, o momento onde eu vou defender o meu trabalho. E a conclusão é baseado em cima da resposta que eu obtive do meu trabalho científico. E as referências bibliográficas, onde contém os autores que foram citados, os artigos que eu pesquisei, as fontes que foram utilizadas para a pesquisa. Então, como dito, a capa tem que ter o nome da instituição. O alinhamento sempre vai ser centralizado, então o nome da instituição vem em cima, centralizado. Sempre vai ter uma fonte a ser utilizada, ou vai ser a Times New Roman, ou vai ser a Arial, e sempre no tamanho 12. Eu posso usar a Arial Black? Eu posso usar a Comics? Não pode, porque foge do padrão da formatação da ABNT. Então, sempre vai ser ou na fonte Times New Roman, ou na Arial. Começou com a Times, vai com a fonte Times do início ao fim. Começou com a Arial, fonte Arial do início ao fim, e o tamanho da letra sempre 12. Sempre letra maiúscula e sem destaque. Destaque que eu falo seria negrito, sublinhado, não pode. E as margens, elas devem ser de 3 centímetros na parte superior e esquerda e 3 centímetros na parte inferior e na parte direita. Aqui tem um exemplo. Então, as margens superior e esquerda são de 3 centímetros, as margens inferior e direita são de 2 centímetros. Toda essa formatação precisa ser feita no Word. Não tem como eu fazer a formatação nas normas ABNT manual ou em algum outro pacote Office que não seja o Word, que ele foge dessa formatação. Como eu disse, em cima o nome da instituição de ensino, centralizado no topo, vem o nome do aluno e embaixo a data e o local. A folha de rosto, que seria a contracapa, né? É um elemento pré-textual obrigatório, então todos esses elementos que eu coloquei na composição são obrigatórios, exceto a dedicatória. Ela deve vir logo em seguida à capa. Então, vai vir o nome do autor ou da autora do trabalho, o alinhamento vai ser centralizado, a fonte vai manter Arial ou Times, o tamanho da fonte vai manter, as letras maiúsculas e sem destaque. Então, aqui tem um exemplo, né? Em cima vem o nome completo do autor, aí já não vem mais o nome da instituição, vem o título do trabalho
E no campo da margem direita vem a folha que seria o elemento, né? Onde vocês vão explicar um pouquinho sobre esse trabalho de forma breve. O sumário ele serve para quê? Para organizar, né, o nosso trabalho. Então, quando a gente vai ler um livro, quando vai ler uma revista, sempre tem lá, né, no sumário, as páginas, os tópicos, os assuntos. Então, num trabalho, numa pesquisa científica, precisa ter um sumário para nortear quem vai estar lendo, quem vai estar pesquisando, né, para facilitar aí esse estudo. Como que é a formatação do sumário? O título ele deve ser centralizado, então vai vir centralizado, escrito sumário. A lista dos capítulos e subcapítulos devem ser alinhados à esquerda. A fonte mantém Times ou Arial. Tem que ter um espaçamento entre as linhas de 1,5 centímetros e a fonte também vai manter 12. Aqui tem um exemplo do sumário. Então, em cima está centralizado. Na margem à esquerda vai estar centralizado os títulos e subtítulos. E a margem à direita vai ter a numeração das páginas. O título terciário em negrito e a caixa alta e baixa. E não esqueçam do espaçamento de 1,5 centímetros entre uma linha e outra. E aí, como que numera essas páginas, né? Muitos alunos, muitos pesquisadores têm essa dificuldade em saber como numerar essas páginas. Começa a numerar pela página 1, começa a numerar pela capa, como que eu numero o meu trabalho, né? Então, vamos esclarecer aqui essa dúvida. A numeração das páginas da ABNT nos trabalhos, ele sempre gera muitas dúvidas e ele sempre vai contar a partir da folha de rosto. E ele não vai contar como folha número 1. Então, eu nunca vou numerar o meu trabalho, a capa, a contracapa, a dedicatória, caso tenha, o trabalho tenha a dedicatória, e o sumário. Eu nunca vou numerar essas páginas, porém elas existem, né? Então, capa, contracapa, que é a folha de rosto, dedicatória e sumário. Até aí já contamos 4 páginas. Quando eu começar a minha introdução, ela vai começar com a numeração 4. Então, não vai ser 1, vai ser numeração 4. Ela sempre vai ser inserida na parte textual do trabalho, ou seja, na introdução. Então, como eu expliquei para vocês, capa, contracapa, dedicatória e sumário não é numerado, só vai numerar a partir da introdução. Então, começou a introdução, desenvolvimento, conclusão, tem que numerar as páginas. Em algarismos arábicos e no canto superior direito da folha, sempre em cima, a 2 centímetros da margem. Vamos falar um pouquinho agora sobre citação e referência. Existe aí uma diferença entre citação, que seriam as citações dos autores, e as referências bibliográficas. A citação é chamada para um autor de referência no trabalho. Ele pode ser de forma direta ou de forma indireta. De forma direta é quando ele transcreve exatamente com as palavras ditas pelo autor. E de forma indireta é quando um trecho ele é escrito pela referência. Eu vou colocar alguns exemplos para vocês a seguir para ficar um pouco mais fácil para vocês entenderem, tá? Então, para vocês, para ficar um pouco mais fácil, citação é sempre quando eu cito alguma parte no meu trabalho com as palavras de forma direta ou indireta que um autor ele apresentou no trabalho que eu estou pesquisando.
O autor ele deve ser citado entre parênteses, sempre entre parênteses, pelo sobrenome, separado por vírgula da data da publicação. Então, quando vocês pegarem algum artigo, alguma pesquisa, que vocês verem que tem entre parênteses o sobrenome e uma data, é o sobrenome do autor e a data que foi publicado. Se o nome do autor estiver citado no texto, indica-se apenas a data entre parênteses. Então, se eu não utilizar o sobrenome do autor, eu utilizo somente a data entre parênteses. Então, vamos lá. Barbosa, 1980. Barbosa, sobrenome, entre parênteses. Moraes, nome dele, Moraes Barbosa. Então, Moraes sai do parênteses e fica só a data da publicação entre parênteses. Vou explicar um pouco aqui a citação direta. O que é a citação direta? É quando utiliza exatamente as palavras do autor citado, sempre entre aspas, tá? Então, sempre exatamente você retira o que o autor escreveu e coloca essa citação no seu trabalho, sem modificar nenhuma palavra, nenhuma vírgula. Já a citação indireta, as palavras são próprias, mas explicam o conceito de outro autor, integrado ao texto principal. Então, a citação indireta, eu posso sim modificar alguma palavra, né? Ou ela já vem modificada do próprio autor. Um exemplo de citação direta. O nome do autor, fora de parênteses, somente a inicial maiúscula, mais o ano. E não esqueçam, nome próprio sempre em letra maiúscula. Exemplo. Kotler, entre parênteses, 2019, página 30. É enfático ao afirmar, entre aspas, dar prioridade aos acionistas é a forma menos útil de servi-los. Fecha aspas. Então, essa citação direta foi retirada as próprias palavras do autor e citado no trabalho que o aluno, que o pesquisador, ele está desenvolvendo e tentando defender aí essa tese. Um exemplo de citação indireta. De acordo com Kotler, entre parênteses, 2019, o fato de priorizar os acionistas não está entre as melhores formas de servi-los. Então, a forma indireta, eu cito o autor, só que eu modifico a palavra, né? Eu modifico as palavras, eu modifico a forma como eu quero explicar essa citação. Já a referência bibliográfica, por outro lado, ela apresenta uma lista completa de tudo que foi utilizado no meu trabalho. Então, todos os artigos que foram utilizados, todas as fontes que foram pesquisadas, todas as revistas, todos os materiais pelo qual eu pesquisei e utilizei, eu preciso sim citar na minha referência. Caso algum outro aluno, algum outro pesquisador queira utilizar o meu trabalho como um apoio para ele defender uma outra tese, ele vai utilizar as minhas referências bibliográficas para nortear na sua pesquisa científica. Um exemplo aqui das referências bibliográficas, ela precisa conter o nome do autor, o ano do autor que foi publicado, se é revista, qual página, tudo isso precisa conter nas referências. Espero ter ajudado vocês. Ficamos por aqui. Vejo vocês na próxima semana. Beijos e um grande abraço.